Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema bem interessante a respeito do esquema criminoso que a China conseguiu capturar, apesar de não ter sido na fronteira dela, mas ela conseguiu capturar e deu a condenação de pena de morte para 11 membros da família. Eu estou apresentando a todos vocês essa notícia para também evidenciar o perigo da internet e existem, de fato, pessoas especialistas em praticar esse tipo de golpe. O primeiro ponto que tende a ficar bem evidente é o seguinte: esses integrantes que foram condenados à pena de morte não atuavam na China. A sede dele era na cidade vizinha, perto da China. Isso aqui ficou bem claro, ó. Ó, no total, 39 pessoas da família, e eu acredito pela quantidade dessa família toda tá presa, foram condenados depois de um julgamento realizado nessa cidade daqui, ó, Wenzhou, coisa assim, o pronunciamento, na China, ele foi condenado. Mas a atuação dele é dessa cidade daqui, ó, Laocaine. Essa família atuava lá, que eu tô apresentando a vocês aqui no mapa, para vocês ficarem assim com conhecimento. E não foi no território chinês, é uma cidade pequena, perto da fronteira da China. E a China, ela, querendo ou não, entrou na soberania do país vizinho para capturar esse grupo. E esse país aqui, ele não é conhecido, e também, belicamente, ele é muito inferior à China. Por isso que a China, ela se sente confortável em fazer essa intervenção na soberania deste país. A mesma coisa, de maneira similar, os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela. Estados Unidos está alegando que tem um grande esquema de tráfico de drogas naquela região e está com toda aquela ameaça dos Estados Unidos poder invadir a Venezuela. A China, ela fez essa invasão de fronteira de modo pontual para condenar e pegar essas pessoas do esquema bilionário que envolvia não só crimes cibernéticos, mas era um verdadeiro ecossistema, conforme é dito aqui, ó. Chegou a somar 7,4 bilhões de reais, mas não era só vinculado à questão de crimes cibernéticos. Tinha prostituição, tinha toda uma rede que estava impactando diretamente na China. Um dos principais pontos que devemos abordar é o seguinte, ó, que até 2023, nessa região daqui, aprendeu vários membros da família envolvendo em fraudes, outros se entregaram à China, 2 anos antes da ofensiva do grupo insurgente, supostamente com aval chinês. Isso daqui mostra que a China, ela é intervencionista. Muitas vezes pregam que a China é um bom samaritano que não intervém e está apenas para ajudar. Ela também é imperialista, tanto quanto os Estados Unidos. Pode ver que na fronteira dela, ela de fato cuida muito bem da fronteira e o que não é do interesse dela, ela intervém, prende e invade para atingir esse objetivo. Isso tem de ficar bem claro para também a população, especialmente brasileira, não ficar achando que a China é o conto de fadas e não é imperialista como os Estados Unidos. Observe aqui, ó, que isso daqui é exatamente o que os Estados Unidos já fez várias vezes na América do Sul. Ofensiva de grupos surgentes supostamente com aval chinês. Patrocina um grupo da região, do outro país, para atingir o objetivo que quer. Isso daí é típico de países que estão querendo expandir e querendo ter o controle. Ó, o patriarca da família, essa amiga daqui, ó, teria cometido suicídio enquanto outros familiares confessaram o crime e foram extraditados. Aí, uma vez sendo extraditado, aí vai ser julgado de acordo com a lei da China. Eu não tenho conhecimento como é essa lei da China, mas, assim, tem pena de morte pelo que está mostrando aqui. É similar também a outros países que permitem pena de morte, especialmente Estados Unidos também, que tem essa questão de pena de morte. Milhares de trabalhadores do centro de fraude também foram transferidos para a polícia chinesa. Observe que aqui também tinha trabalho ou escravo ou análogo à escravidão, que é algo extremamente sério, inclusive sendo um crime internacional. Essa questão daqui de trabalhadores na região da China com condição subhumana, isso também é uma questão. Mas o que eu estranho também é o fato da China
ela falar que estava com trabalhadores nesse aspecto de escravidão, que a própria China é muito condenada. Isso daqui é uma matéria da Oeste, aí na da Infomoney já bota aqui, ó, cyber-escravidão. A China foi criticada também por muitas pessoas por cometer esse tipo de coisa e conseguir mão de obra barata para atingir os objetivos. Só muda que esse grupo daí, ele estava voltando para a prática criminosa. Observa aqui, ó, 100 mil estrangeiros foram forçados a trabalhar em jornadas exaustivas em esquemas online. Isso daqui, jornada exaustiva, é normal na China. Só muda que não é com estrangeiro, é com a própria população dele. Entre os complexos administrados pela família, com esse nome daqui, né? Onde os trabalhadores eram submetidos e espancamentos e torturas. Isso aqui é, de fato, assim, questionável o comportamento. Segundo a corte, chegaram a ordem de execuções da funcionária tentaram retornar à China. Significa o quê? Que esse cidadão daqui que está sendo escravizado, é, a melhor palavra é essa, escravizado, é da população chinesa. Por isso que teve essa intervenção também no outro país. Mesmo, aparentemente, o outro país não concordando com essa intervenção diretamente. A queda do Império Criminoso começou há 2 anos, quando insurgentes expulsaram as forças militares do Estado e assumiram o controle da região. Significa o quê? Isso daqui é o Estado que essa família administra. O país é tão fraco militarmente, que uma família é de criminosos, vamos fazer uma analogia ao Brasil, vamos supor que o PCC ele consiga expulsar o governador do estado do Rio de Janeiro e comece a administrar o Rio de Janeiro. Isso só mostra a fragilidade do estado e não só isso, o do governo federal. Se isso acontecesse como aconteceu neste país, um grupo criminoso tirou o governador daqui, dessa região, quem administrava, e ficou mandando, e o governo não conseguiu retomar essa região. Apesar de ser do país dele, essa organização criminosa não conseguiu resistir à força do governo. Um país deste tamanho daqui, ó, que num país pequeno, comparado com outros países, ó, maior do que o Bangladesh, Butão, mas belicamente, certamente ele é muito fraco. E é uma província bem pequena, ó, comparada à China, mostrando aqui no mapa o tamanho da China. Esse esquema criminoso acontecia nesta pequena cidade perto da fronteira da China. Eu tô mostrando isso todo para vocês também contextualizarem. Morreram 11 pessoas, mas qual foi a localidade? Exatamente esta que eu tô mostrando para vocês. O julgamento chinês sinaliza a disposição de endurecer o combate às redes de fraude que se espalham no sudoeste asiático. Significa que não é só neste país, deve estar tendo em outros locais e estão também escravizando chineses em outros países. A pressão de Pequim já levou países como Tailândia, Camboja a ir contra estruturas semelhantes na sua fronteira. Observe que a China, com o imperialismo dela, ela está controlando e impondo as políticas dela a países, digamos assim, fracos belicamente e que estão dentro da sua dependência econômica. De igual forma, podemos falar que Estados Unidos também faz isso com Canadá, México e países afins para manter o poder dele. Eu estou fazendo esse contexto a respeito dessa punição que aconteceu. Eu, assim, acredito que deve ter sido a família toda pela quantidade de pessoas, mas o foco foram em 11 que foram executados, pena de morte, por pelas questões de escravidão, mas a família tinha 60 e poucas pessoas, pelo que foi dito na matéria. E observe que era fronteira, não era no país, não era na China, e o foco, inclusive, era cassino, tráfico, tortura, deve ter, prostituição, deve ter, geralmente um puxa o outro, isso daí, cassinos ilegais, tráfico de droga, prostituição, operações de fraudes online. Acredito que o que mais faturava é exatamente essa fraude online. Cassino deveria ser para lavar dinheiro, tráfico de drogas. Nessa região acho complicado porque se pega morre de fato, né? Teve até um brasileiro, para quem acompanha, que foi morto há um bom tempo por estar com drogas na prancha. A questão de prostituição
deveria arrecadar dinheiro, mas não tanto quanto o tráfico de drogas e essa questão de fraude. Essa é a minha opinião, mas de fato, o somatório estimado é de 7,4 bilhões. Era uma família que de fato movimentava muito dinheiro. Eu estou ressaltando isso para mostrar também que a questão de criminosa, de crimes organizados como tem no Brasil e na América como um todo, não é exclusivo do Ocidente. Tem sim também no Oriente e características diferentes, mas o crime se espalha e é um crime internacional. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e também digam se concordam com essa pena de morte. Se são favoráveis à pena de morte ou se vocês acreditam que a pena foi muito grave para essa família criminosa. Apesar de todos estarem envolvidos, 11 morreram e o restante pegou pena ou perpétua ou de mais de 20 anos. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para o máximo de número de pessoas possível. Muito obrigado a todos e até a próxima.